Aula 3. Utilizando ferramentas de áudio no PowerPoint. Hoje nós vamos ver como trabalhar com as ferramentas de áudio do PowerPoint. Nós aprendemos na outra aula como fazer a inserção de áudio e para nós podermos trabalhar esta ferramenta, nós vamos inserir um áudio do meu computador. Para isso, nós vamos clicar no menu Inserir, vir na ferramenta Áudio, Áudio em meu PC. Aqui eu localizei na minha pasta aonde está o arquivo de áudio que eu desejo incluir no meu arquivo. Neste caso, vou incluir essa música para usar de exemplo. Clicamos em inserir e aqui está a música inserida na minha apresentação. Então temos esta música que está aqui na minha apresentação neste momento. A execução dela se dá apenas no momento em que eu clicar em seu botão de play, ok? Certo, agora que revisamos como inserir o áudio do meu computador, nós vamos verificar algumas das ferramentas do áudio. Então, irei inserir novamente minha música aqui. Inserido o arquivo de música na minha apresentação, nós podemos visualizar na ferramenta de reprodução. Esta ferramenta de reprodução só vai aparecer no instante em que seu áudio estiver selecionado. Se eu não tiver nada selecionado, nada irá aparecer lá em cima. Quando eu clico no áudio, eu encontro o menu reprodução. No menu reprodução, eu irei encontrar as ferramentas de áudio. E nestas ferramentas, nós vamos ver aqui neste canto, as ferramentas de edição de áudio. Então nós temos a ferramenta cortar áudio. Clicando na ferramenta cortar áudio, nós podemos visualizar aqui a linha de tempo do nosso áudio, da nossa música neste caso. E aqui nós podemos selecionar um pedaço dessa minha música que eu desejo tocar. Então é importante dizer que nessa ferramenta não dá para fazermos pequenos cortes do áudio, tá? Nós podemos apenas selecionar um trecho do arquivo de áudio que nós temos para que ele seja executado. Então, podemos ver que eu selecionei este pequeno trecho do nosso áudio e ao momento que eu aperto OK, esse arquivo de áudio agora tem tocando apenas aquele trecho que eu selecionei. Ainda na ferramenta de edição de áudio, nós podemos, se você quiser, retornar à edição de corte e ao momento que você clica novamente no botão cortar áudio, você pode ver que o áudio ele não foi cortado e deletado, ele ainda permanece aqui. Você pode fazer outras alterações, tá? Caso você visualizou que não era aquele caso que você desejava selecionar. Então você pode vir e selecionar novamente outro trecho e assim de acordo com a sua necessidade. Ainda nas ferramentas de edição, nós temos uma duração do esmaecimento, que é a opção Fade In e Fade Out. Essa opção Fade In e Fade Out vai criar um silêncio logo ao começo, no caso do fade in, e um silêncio no final,
no caso do fade out, fazendo com que o volume da música comece a aumentar no início e diminuir no final, para que as entradas de áudio sejam um pouco mais suaves. Então vejamos um exemplo aqui, ó. Ao momento em que eu configuro um tempo no fade in, vamos colocar aqui 4 segundos na minha música e vou colocar 4 segundos no meu fade out. Nós vamos visualizar o seguinte: quando eu executar o áudio, ele irá começar em silêncio e o seu início começará a aumentar a música. E chegando no final dela, nós teremos o contrário. Ele vai começar a ficar mais baixo até finalizar o áudio. Vamos ver. Notaram a suavização no início e no final? Então, essas ferramentas de edição de áudio permitem que nós façamos essas configurações, ok? Agora, vamos visualizar algumas opções de áudio. Vamos inserir novamente um áudio do meu computador, vamos utilizar aquela mesma música. Então, agora nós podemos ver o seguinte: a partir do momento em que nós selecionarmos o áudio em que nós queremos aplicar as configurações, nós podemos ver aqui em cima na barra de ferramentas as opções de áudio. Como opções de áudio, nós podemos visualizar a ferramenta volume. A ferramenta volume permite selecionarmos um tom baixo, médio ou alto, ou até mudo para este áudio. Então, caso você ache que o áudio está muito alto, você pode selecionar um tom mais baixo para ele, clicando aqui. Então, essa tonalidade é a tonalidade baixa. Tá? Nós podemos selecionar um tom médio ou então manter o volume alto, que seria o tom normal da música. Ok? Ainda nas configurações de opções de áudio, nós temos certas seleções que podemos escolher fazer, como por exemplo, a opção de como esse áudio vai iniciar na nossa apresentação. Nós temos aqui, ó, na caixinha iniciar, a opção de escolher que esse áudio inicie automaticamente ou somente ao clicar no botãozinho de play do áudio, certo? Selecionando automaticamente, a música começa sozinha a partir da apresentação. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Vou executar a minha apresentação. Podemos ver que o áudio começou sozinho, né? Caso eu selecione a opção ao clicar, ao executar a nossa apresentação, ele precisa que eu aperte o botão de play do áudio para que ele funcione. Certo? Ainda nas opções de áudio, nós podemos escolher a opção executar entre slides. Essa opção permite que o som, caso esteja sendo executado, continue sendo executado no momento em que eu passo um slide para o outro. Então, se essa opção estiver marcada, nós vamos ver aqui, ó, se eu executar a minha apresentação, no momento em que eu vou dar play na música, no momento em que eu passo a minha apresentação, ele continua tocando. Se eu voltar, ele acaba, né? A partir do momento em que eu executo, passei a apresentação, continua tocando, ó, continua tocando. Se eu retornar, então, ele acaba, né? É dali para frente que ele funciona.
Então essa opção foi a opção executar entre slides. Nós podemos selecionar a opção repetir até parar. Esta opção, no caso a nossa música, ela vai ficar repetindo até que alguém pare ela. Então, se ela chegar no final dessa mesma apresentação, ela vai continuar repetindo, começando novamente, até o momento que alguém passe de slide ou execute alguma ação para parar a música. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou deixar um tempo bem curto do nosso áudio para que nós possamos perceber essa volta que ele vai fazer ali na reprodução. Então, o trecho é bem curto agora, eu cortei ele. Ok, acabou o áudio. Então, vamos marcar a opção repetir até parar e vamos visualizar sua execução. Vou executar a apresentação. Vou dar play no áudio. Então, ele ainda está executando. Ele vai chegar no final e ele volta a tocar sozinho até o momento em que eu aperte o pause ou eu passe a minha apresentação. Então essa é a opção repetir até parar. Nós temos essa opção ocultar durante a apresentação, que faz o quê? Ao clicar nela, esse ícone que nós vemos na nossa apresentação, ele some. Então, quando eu marco ocultar durante a apresentação, se eu executo a minha apresentação, aquele ícone sumiu, ele não aparece aqui, tá certo? Esse tipo de opção nós podemos utilizar no caso em que eu desejo executar o nosso som de fundo, por exemplo. Então nós temos aqui logo do lado os estilos de áudio, né? A opção executar em segundo plano. Quando eu marco essa opção executar em segundo plano, ele altera algumas opções de áudio, como por exemplo, ele manda iniciar automaticamente, executar o áudio entre os slides, repetir até parar e oculta o ícone. Então quando eu executo essa apresentação, a música começa a tocar e vai ficar se repetindo durante a apresentação inteira até que eu encerre a minha apresentação. Tá ok? Então, vamos voltar aqui sem estilo nenhum para nós irmos para o próximo passo da nossa aula de ferramentas de áudio. Ok, agora indicadores e ações com animação. Nós podemos ver aqui no ícone do áudio que no nosso menu de reprodução nós temos esta primeira opção, que é a marcação do nosso áudio com indicadores. Esses indicadores são pequenos pontos que nós podemos colocar durante a execução do nosso áudio. Então são alguns pontos em que eu posso criar durante o meu áudio que eu possa executar, que eu queira trabalhar alguma execução de alguma coisa, usar esses pontos como ativadores de alguma ação. Tá? Nesse caso, nós vamos utilizar aqui com uma animação. Então, a partir do momento em que meu áudio passar por esses pontos, ele vai iniciar ou executar alguma certa animação que a gente vai configurar agora. Então, para a gente poder visualizar isso, vamos inserir aqui uma autoforma lá no menu Inserir, Formas. Vamos colocar aqui, por exemplo, um retângulo. Vou inserir nesse slide um retângulo. Está aqui o retângulo. E agora eu vou adicionar uma animação de entrada para esse retângulo. Então vamos selecionar o retângulo, vamos até o menu Animações. Nas animações, nós podemos ver nas opções aqui as animações de entrada, ênfase, saída e assim por diante. Como eu falei para vocês, nós vamos inserir uma animação de entrada. Qual é o objetivo?
O objetivo é que quando no meu áudio eu chegar nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro indicador, esse nosso quadrado apareça na nossa apresentação. E ao chegar no segundo ponto, o nosso quadrado vai sair da nossa animação, da nossa apresentação, tá? Então, vamos inserir aqui nesta forma uma animação de entrada. Então, neste caso, eu vou escolher aqui uma animação de entrada como esmaecer. Então, ele vai dar uma esmaecida sempre no momento que ele vai entrar, né? Certo. Agora, o que acontece? Nesta opção, eu vou selecionar para essa animação esmaecer como ela será executada ou quando ela será executada. Então, para isso, nós vamos aqui na opção Animação Avançada, na opção Disparar, e aqui nós vamos ver o seguinte: nós temos a opção no indicador. Esse indicador são aqueles indicadores que nós criamos no nosso áudio, ok? Então, eu vou selecionar para que essa animação de entrada aconteça no nosso indicador 1. Indicador 1. Então, agora nós vamos ver o seguinte: quando o nosso áudio chegar nesse indicador, essa animação será executada. Vamos visualizar? Então, eu tenho o nosso áudio, vou dar um play, uma avançada aqui. Então, nós vemos aqui que quando aconteceu, ela chegou nesse ponto, a nossa animação aconteceu, certo? Ok, agora eu quero que ela saia nesse segundo ponto, que esse meu objeto saia da minha apresentação nesse segundo ponto. Para isso, nós temos que adicionar uma nova animação para esta forma. Então, eu vou selecionar a forma. Aqui na opção Animação Avançada, vamos em Adicionar Animação. Vou escolher nessa parte uma animação de saída. Então, eu quero que essa minha forma saia, que ela vá sair para baixo aqui, ó, nesse sair, nessa opção sair. Vamos selecionar ela, clicando nela. Isso, então ele vai sair para baixo aqui. E agora eu vou configurar quando que esta forma irá sair. Como que eu vou fazer isso? Eu já tenho aqui minha forma sair. Vamos lá novamente na animação avançada, em disparar, no indicador 2, que é aquele segundo ponto do nosso áudio. Vamos verificar como é que ficou. Vou executar a minha animação. Vamos executar aqui, colocar próximo ao ponto. Então, nesse momento, ele vai entrar. Vai passar aqui, ele vai entrar. E chegando próximo ao final, ele deve desaparecer, sair para baixo, né? Conforme a nossa configuração da animação. Saiu, certo? Então, nós podemos ver aqui que nós podemos criar quantos indicadores nós quisermos, ok? Como que eu faço isso, né? Voltando a dizer aqui, com o objeto do som selecionado, na opção reprodução, nós clicamos no ponto do áudio onde eu quero criar o indicador, certo? E mando adicionar o indicador. Aí ele vai criar o ponto aqui. Clico em outro ponto, adicionar o indicador. Então, dá para fazer diversas coisas, diversos acionamentos de animação com o áudio, né? Utilizando o próprio áudio. Isso pode ser uma fala, pode ser um áudio e assim por diante.
Para remover os pontos, é só eu clicar sobre o ponto que eu quiser remover e clicar em remover indicador. Então, clico no ponto, remover indicador. Clico no outro ponto que eu quero, remover indicador. E assim por diante, certo? Então, agora você já sabe utilizar as ferramentas e opções de áudio, ok? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, ok? Muito obrigado então e até a próxima aula.